guys, how are you today? I hope you're fine. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo sobre as WH questions, né? Que são aí palavrinhas que a gente utiliza para fazer perguntas, né? E normalmente elas vêm no início da frase, mas elas podem vir também, acontecer de vir também no meio de frase. Por que elas se chamam WH questions? Porque elas normalmente começam, né, com a partícula WH, a letra WH, que seria WH. Então a gente chama de WH questions, certo? Mas nem todas têm o WH no início, né? Nós temos o exemplo do how, que é considerado uma WH question, mas que tem também o WH, só que o H vem no início e o W no final. Então, how. E é considerada aí uma WH question também. Então, eu vou explicar para vocês qual que é o significado de cada uma das WH questions e para que elas são usadas, né? Qual que é o intuito de uso de cada uma delas. Então, nós vamos começar pelo who. O who significa quem, né? E é normalmente utilizado para perguntar qual que é a identidade de alguém. Quem é aquela pessoa, certo? Então, nós podemos ver perguntas, por exemplo, como Who is it? Quem é? Ou Who are you? Quem é você? Certo? Então, nós temos o who, que significa quem. Temos o where, que significa onde, né? E a gente vai utilizar para perguntar sobre determinado local, onde que fica determinado local. Aí nós temos why, né, que é a mesma pronúncia, inclusive, do Y, né, do alfabeto. Então, why significa porquê e ele é utilizado apenas para perguntar, né? Esse porquê a gente usa ele para perguntar, a gente não usa para responder. No inglês nós temos dois porquês, que é o why, usado para perguntar, e temos o because, que é usado para responder. Então, o why ele vai ser utilizado aí para perguntar por qual motivo, né? Por qual motivo é feito determinada coisa. Temos o what, que é muito utilizado também, e significa o que ou qual. Ele pode ter esses dois significados e vai ser utilizado aí para perguntar sobre alguma coisa, né? Algum objeto normalmente. Aí nós temos também o which. O which também significa qual ou quais, né? E ele vai ser utilizado quando a gente tiver opções de escolha. Também vai ser utilizado para perguntar sobre coisas, mas ele vai ter opções. Por exemplo, which one do you prefer? Qual você prefere? Então eu posso perguntar, por exemplo, tenho duas canetas na mão, mostro para essa pessoa e pergunto, which one do you prefer? Qual das duas você prefere? As duas canetas. E aí a pessoa vai escolher uma das duas, certo? Então, o which ele vai ser utilizado normalmente quando a gente tiver opções de escolha. Ele também vai significar qual, só que o what não dá opções. O which é quem dá opções. Aí nós temos o when, que significa quando, né? Que vai ser perguntado aí sobre determinado momento. A gente vai utilizar para perguntar sobre determinado momento, quando que algo acontece. When significa quando. Aí vem o how, que é o que eu disse, que não começa com WH question, mas ele tem o W no final e o H no início, né? Então, é considerado também uma WH question. E o how, ele significa como. Então, você vai perguntar aí sobre o estado de algo, né? A condição de alguma coisa. Então, por exemplo, how are you, né? Que é tão famosa, como você está, como vai você? Então, how significa como. Aí nós temos whose significa de quem e a gente utiliza para perguntar a quem pertence determinado objeto, né? De quem é aquilo. Então eu posso perguntar, por exemplo, whose pencil is this? Whose pencil is this? De quem é este lápis, certo? Whom. O que seria whom? Whom ele pode significar com quem, sobre quem, para quem. E você vai perguntar exatamente isso. Com quem ele está namorando, por exemplo. Whom is he dating? Whom is he dating? Com quem ele está namorando, por exemplo.
Então, pode significar com quem, de quem, a gente vai perguntar nesse intuito aí. Então, essas são as WH Questions. É um conteúdo muito importante que você precisa realmente aprender e você só vai conseguir aprender ele se você praticar, né? Respondendo exercícios, praticando no dia a dia, pesquisando a respeito, fazendo, respondendo quizzes, dinâmicas, essas coisas. E se você não souber o significado da WH Question, você não vai conseguir responder corretamente o que lhe for perguntado, né? Se alguém te pergunta, por exemplo, where are you? Onde você está? E você não lembra o que é o where, ou se você confunde o where com when, por exemplo, você vai trocar totalmente a resposta vai ficar totalmente incorreta. Então você precisa, né, é um conteúdo assim básico que você precisa realmente saber a diferença entre uma e outra para que você consiga responder corretamente o que está sendo perguntado. Então, não tem fórmula mágica pra gente aprender as WH Questions, assim como nenhum conteúdo, né? É estudando mesmo, praticando mesmo e colocando esses conteúdos no nosso dia a dia, procurando praticar eles dentro do nosso cotidiano. Às vezes você pode, por exemplo, ver um objeto e cria uma frase na sua cabeça utilizando aquela palavra, utilizando as WH Questions para que você possa estar trabalhando. Se tiver alguma dúvida, vai lá e pesquisa, assiste um vídeo. E é isso, praticar, estudar. Então esse é o conteúdo de hoje que eu venho trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E deixa aqui nos comentários, né, um comentário legal se você gostou, compartilha com os amigos. Pode deixar ideias de vídeos, perguntas, sugestões, qualquer coisa, ok? É isso, pessoal. Bye, bye. See you!